Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento. Na aula anterior falámos sobre as diferenças entre as técnicas e manobras de massagem e nesta aula vamos falar sobre as manobras de massagem por cada técnica de massagem de relaxamento. E os temas que iremos abordar hoje serão então as manobras da técnica de deslizamento superficial, as manobras da técnica de deslizamento profundo, as manobras da técnica de amassamento, manobras da técnica de torção e também manobras da técnica de rolamento da pele. E mais uma vez quero apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso curso de massagem de relaxamento. Vou fazer aqui uma breve revisão sobre as diferenças entre técnicas e manobras de massagem. As técnicas de massagem são movimentos gerais, como deslizar, amassar, torcer e rolar, enquanto as manobras de massagem são a forma como nós aplicamos estas técnicas de massagem. Por exemplo, na técnica de deslizamento profundo, temos então o movimento de deslizar. Mas podemos deslizar em diferentes orientações, seja na longitudinal, na transversal e até mesmo na diagonal. Podemos também ter várias áreas de contacto, como o nosso antebraço, a palma da mão, só a região digital dos nossos dedos, ou o bordo lunar, temos vários, e ainda podemos deslizar apenas de um lado do corpo do cliente, ou em ambos os lados do corpo em simultâneo. Basicamente, manobras de massagem são a aplicação das técnicas de massagem com as descrições da sua aplicação. Se eu pedir para executarem uma técnica de deslizamento profundo e não indicar qual é a manobra que eu pretendo, obviamente que vocês vão ter dificuldade em executar aquilo que eu pedi. Vou dar então um exemplo para a técnica de deslizamento profundo. Temos aqui então a técnica, que é a técnica de deslizamento profundo, e temos a manobra. A manobra de deslizamento longitudinal, digital-palmar, bilateral. Como vocês aqui podem ver, deslizamento profundo refere-se então ao movimento de deslizar. Em relação à manobra, deslizamento refere-se à técnica de massagem. Longitudinal está-se a referir à orientação. Aqui temos longitudinal, mas podemos ter transversal ou então diagonal. Também temos digital-palmar, que é a área de contacto, ou seja, podemos utilizar ou os antebraços, podemos utilizar também os polegares, a região tenar, o bordo lunar, podíamos ainda utilizar a região digital ou a palma da mão. E aqui temos bilateral, que refere-se então ao hemicorpo. Ou seja, vamos utilizar ambas as mãos em simultâneo para executar então esta técnica de massagem. Ao olharmos então para esta manobra, já sabemos então como é que podemos executar esta técnica de deslizamento profundo. Vamos então no sentido longitudinal, ou seja, ao longo do corpo do cliente, vamos utilizar as nossas mãos, os dedos juntos, utilizar como área de contacto os dedos e a palma da mão, e vamos então deslizar com ambas as mãos e ocupando ambos os hemicorpos do cliente, o lado direito e o lado esquerdo. Vou então demonstrar a aplicação desta manobra da técnica de deslizamento profundo. Vamos utilizar a palma da mão e os dedos. Vamos deslizar numa orientação longitudinal, uma trajetória linear, e vamos voltar com os dedos afastados, sem pressão. Novamente, com pressão 3, pressão 3, e voltamos sem pressão ou com pressão 1. Também trago aqui o exemplo para a técnica de amassamento, onde vamos ter o movimento de amassar. Temos então aqui a manobra que é amassamento longitudinal, digital-palmar superficial, contralateral. Lá está, amassamento refere-se à técnica de massagem, longitudinal porque nós vamos fazer o amassamento na longitudinal. Quanto à área de contacto, podemos utilizar para o amassamento, como vocês já sabem, podemos utilizar as mãos ou digital-palmar, como podemos utilizar também a região nodular, podemos utilizar também o bordo lunar e ainda os polegares. Temos aqui superficial quanto à pressão e, como vocês já sabem, se nós fizermos uma pressão mais superficial para o amassamento, vamos estar a fazer o amassamento a nível do tecido subcutâneo, da pele e também dos músculos superficiais, que é o que nós queremos atingir com esta manobra, mas se estivéssemos aqui profundo, íamos atingir também os músculos mais profundos. E contralateral refere-se então ao hemicorpo, ou seja, quer dizer que eu vou estar posicionado de um lado da marquesa e vou estar a executar esta manobra
do lado oposto do cliente. Vou agora demonstrar a aplicação desta manobra da técnica de amassamento. Podemos fazer mais superficial, apanhando mais a pele, e aqui convém sempre trabalhar a nível contralateral, ou seja, do lado oposto ao hemicorpo do cliente, onde nós estamos a executar a técnica. E antes de falarmos sobre as manobras da técnica de deslizamento superficial, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, a deixares o teu gosto e caso tenhas alguma dúvida, deixa aqui em baixo nos comentários. Caso tenhas alguma dúvida em relação a alguns termos, aconselho-te a ver a aula anterior. E quais são as manobras da técnica de deslizamento superficial? Temos então a direção centrípeta será então aplicada com uma pressão 1 e a direção centrífuga com uma pressão 1 também. Ou seja, vamos aplicar uma pressão muito leve em qualquer direção. Quanto à área de contacto, nós aplicamos a técnica de deslizamento superficial com a região digital palmar. Vamos agora ver um exemplo da técnica de deslizamento superficial. Para aplicarmos então a manobra de deslizamento superficial, vamos então aplicar 2 pumps de óleo nas nossas mãos e vamos então espalhar devagar por todas as costas do nosso cliente. A manobra do deslizamento superficial pode ser apenas com uma mão, ou então espalharmos com ambas as mãos. Lá está, se o cliente tiver pelo, podemos ir a aplicar um pump extra e aplicamos mais um pouco. E agora vamos ver as manobras da técnica de deslizamento profundo. Na técnica de deslizamento profundo vamos ter então a direção centrípeta com uma pressão 3 e a direção centrífuga com uma pressão 1. Quanto ao hemicorpo, podemos aplicar manobras unilaterais ou bilaterais. Caso apliquemos manobras unilaterais, podemos então aplicar de uma forma ipsilateral ou então contralateral. E quanto à orientação, pode ser aplicada no sentido longitudinal, transversal ou então diagonal. As áreas de contacto para a técnica de deslizamento profundo são então a região antebraquial ou antebraço. Também temos a mão, ou seja, a região palmar e digital. Se os dedos estiverem afastados, vamos ter em leque, a mão em leque. Ou então, se os dedos estiverem unidos, vamos ter a região digital palmar. Podemos também utilizar a palma da mão, a região palmar, ou a região digital. E a região digital vai desde o indicador até o dedo mínimo. Podemos também utilizar a região nodular, seja ela distal ou mais proximal. Lembra-se que as distais vão aplicar uma pressão mais leve e as mais proximais aplicam uma pressão maior. E também podemos aplicar uma pressão ou deslizar com os polegares. E com os polegares a pressão será maior. E lembre-se, quanto maior for a área de contacto, mais baixa será a pressão. Quanto menor for a área de contacto, mais alta ou maior será a pressão. E vamos agora ver exemplos da aplicação de diversas manobras da técnica de deslizamento profundo. A área de contacto nodular. E lembrem-se, temos duas. Temos as nodulares distais e as proximais. Para fazermos uma pressão mais baixa, vamos aplicar a região nodular distal. Vamos deslizar pelas goteiras vertebrais do nosso cliente, chegamos à região da nuca, afastamos até aos ombros e aqui vamos aproveitar para agarrar no ombro para manter o movimento fluido e voltamos sem pressão. E novamente, com pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. Vou continuar com a área de contacto nodular distal e vou então aplicar a manobra de deslizamento longitudinal nodular distal, mas agora ipsilateral, ou seja, do meu lado. Podemos fazer o deslizamento unilateralmente do meu lado, ou seja, ipsilateral. Utilizo apenas uma mão. Caso eu queira utilizar duas mãos, também o posso fazer. Agora vou demonstrar a manobra de deslizamento, desta vez transversal, digital palmar bilateral. Posso também deslizar
o sentido transversal, de dentro para fora. Estou a fazer uma manobra transversal, dígito palmar, bilateral. Na manobra de deslizamento profundo também podemos utilizar os nossos antebraços e aqui vamos utilizar a manobra de deslizamento longitudinal, antebraquial e ipsilateral. Vou utilizar agora os antebraços, vou deslizar e vou voltar sem pressão. Vou com pressão, apanho uma maior área de contacto, logo vou aplicar uma menor pressão e volto sem pressão. Com pressão, 3 e vou voltar com a pressão 1. Agora vamos ver as manobras da técnica de amassamento. Para aplicar as manobras da técnica de amassamento, temos então a pressão superficial e a pressão profunda, sendo que a pressão superficial vai atingir a pele, tecido subcutâneo e os músculos superficiais, enquanto a pressão profunda vai atingir a pele, tecido subcutâneo, músculos superficiais e músculos profundos. Podemos aplicar a técnica de amassamento a primeiro de um lado e depois do outro, ou apenas só de um lado. Aqui temos então de uma forma unilateral, ou então dos dois lados ao mesmo tempo, de uma forma bilateral. E caso estejamos a aplicar uma manobra unilateral, devemos ter atenção à posição na marquesa, pode ser então ipsilateral ou contralateral. E quanto à orientação? A orientação pode também ser longitudinal, transversal ou então na diagonal. Quanto às áreas de contacto, podemos então ter a região dígito-palmar, ou seja, as nossas mãos, e aqui podemos executar movimentos circulares concêntricos, ou seja, para dentro. Para as manobras de amassamento, podemos também utilizar a região nodular, a distal, podemos também utilizar a região do bordo ulnar e também os polegares. E aí vamos executar movimentos circulares, mas agora excêntricos, ou seja, para fora. E vamos agora ver exemplos da aplicação de manobras da técnica de amassamento. Temos várias manobras para a técnica de amassamento. Vou então demonstrar a manobra de amassamento longitudinal, dígito-palmar superficial e contralateral. A região digital superficial será então para atingir uma pressão mais superficial e contralateral porque dá muito mais jeito de trabalharmos sempre do lado oposto ao nosso cliente. Vou então executar a técnica de amassamento, vou utilizar ambas as mãos, vou encaixar uma mão na outra, a minha mão dominante é a mão direita e vai encaixar na mão esquerda. E em movimentos circulares de compressão e estiramento. Movimentos de compressão, estiramento pode ser executado na pele ou então nos músculos superficiais para podermos atingir os músculos mais profundos. Então, movimentos de compressão e estiramento, movimento de compressão e estiramento. Movimentos circulares. Uma mão encaixa na outra e vamos amassar. Temos então aqui a manobra clássica da técnica de amassamento. Também podemos utilizar os polegares. Os polegares normalmente são utilizados com músculos mais pequenos ou para aplicarmos uma pressão maior, uma vez que a área de contacto é menor, logo vai ter uma maior pressão. Aqui podemos utilizar a manobra de amassamento, longitudinal, polegar e unilateral. Aqui, quando é unilateral, já sabem, podemos fazer ipsilateral, como vou fazer agora. Podemos também executar a técnica de amassamento com os polegares e com, em movimentos circulares, podemos fazer círculos curtos e fazemos então amassamento. E vamos voltar com o deslizamento superficial. Vamos em movimentos circulares com os polegares, movimentos curtos novamente, não se esqueçam, para fazermos amassamento. Estes movimentos circulares são movimentos excêntricos, ou seja, para fora.
E novamente voltamos com o deslizamento superficial. Normalmente com os polegares nós vamos fazer manobras unilaterais, primeiro de um lado e depois do outro. Vou agora utilizar a região nodular, distal, e em movimentos circulares vou então fazendo o amassamento. Podemos também utilizar o nó dos nossos dedos para o amassamento. Lá está, movimentos excêntricos. Vamos até aos ombros e voltamos sem pressão. Movimentos excêntricos, movimentos circulares excêntricos, e deslizamos até aos ombros e voltamos em deslizamento superficial ou com a pressão 1 ou sem pressão. E agora vamos ver manobras da técnica de torção. Tal como na técnica de amassamento, as manobras da técnica de torção temos em atenção a pressão, ou seja, vamos ter duas pressões, a pressão superficial e a pressão profunda. E lembrando novamente, a pressão superficial vai atingir a pele, tecido subcutâneo e músculos superficiais, já a pressão profunda, para além de atingir a pele, tecido subcutâneo e músculos superficiais, também vai atingir os músculos profundos. Quanto ao hemicorpo, a técnica de torção vai apenas afetar unilateralmente, ou seja, primeiro de um lado, do lado direito ou esquerdo, por onde vocês queiram começar, e depois do outro. E aqui devemos ter atenção se vamos fazer do nosso lado ou do lado oposto. Eu gosto sempre de fazer a técnica de torção do lado oposto, trabalhar de uma forma contralateral. No entanto, também podemos fazer de uma forma ipsilateral. Tal como na técnica de amassamento, aqui na técnica de torção também podemos executar no sentido longitudinal, transversal e também diagonal. E como áreas de contacto, vamos ter então a região dígito-palmar. E lembrem-se o movimento de torcer. Vamos então ver exemplos de manobras da técnica de torção. A técnica de torção, tal como na técnica de amassamento, podemos ter aqui duas pressões, uma mais superficial e uma mais profunda. Para aplicar uma pressão mais superficial, vou então utilizar a manobra de torção longitudinal, dígito-palmar superficial, contralateral. Com a técnica de torção vamos então torcer os músculos e ao mesmo tempo que vamos comprimir, vamos estirar os músculos. E vamos então colocar uma mão oposta a comprimir a outra. Basicamente, um polegar contra os 4 dedos. Fazemos este movimento e vamos então alternando. Polegar contra os 4 dedos da outra mão e novamente um polegar da outra mão contra os 4 dedos da primeira. Vamos torcer a pele do nosso cliente, ao mesmo tempo que comprimimos, estiramos quer a pele, quer os músculos. A técnica de torção também pode ser aplicada na transversal ou até mesmo na diagonal. Vou então demonstrar na transversal. Podemos então aplicar a manobra de torção transversal, dígito-palmar profunda, no sentido contralateral. Vamos então ver as manobras da técnica do rolamento da pele. A pressão para o rolamento da pele será uma pressão de 2, ou seja, que vamos apenas puxar a pele com o indicador alternado com o dedo médio e é só pressão a nível da pele. Ou seja, uma pressão de 2, uma pressão leve. As manobras da técnica de rolamento normalmente são feitas apenas num hemicorpo, primeiro no lado esquerdo e depois no lado direito, ou vice-versa. E aqui, como vamos trabalhar de uma forma unilateral, já sabem, vamos trabalhar também numa forma ipsilateral ou contralateral. E quanto à orientação, podemos executar a técnica de rolamento da pele no sentido longitudinal, transversal e também diagonal. Quanto às áreas de contacto, as áreas de contacto serão então os polegares, os indicadores e os dedos médios. Vamos então ver exemplos da aplicação das manobras da técnica de rolamento da pele. A técnica de rolamento da pele também pode ter várias manobras. Vou então demonstrar a manobra de rolamento longitudinal, digital e ipsilateral. Para o rolamento da pele, com os polegares
Desta forma, posicionados, vamos com o indicador empurrar contra os polegares e o dedo médio, alternando, e vamos levantando a pele. E vamos então fazer um rolo, que vamos empurrar o rolo até acima. E voltamos sem pressão, novamente. Estou a fazer no sentido longitudinal. Esta técnica é muito boa para reduzirmos as aderências da pele do cliente ou no tecido subcutâneo. E também podemos ter a manobra de rolamento transversal digital. No sentido transversal, vamos fazer de dentro para fora. E por hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.